Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo sejam multiplicados nessa noite. Graça e paz. Meu querido, graça e paz, boa noite. Boa noite. Pastor, vamos pedir o pessoal que está entrando na live, pedir para compartilhar para a gente ter um número de acesso, né? Eu vou estar compartilhando aqui também para a gente trazer o assunto aí, né? Ficar legal esse assunto que nós vamos tratar sobre Apocalipse 21. Desculpa estar te interrompendo, tá bom? Não, tá ótimo. Eu só estou achando meio baixo para mim. Tá baixo? O volume. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Marcos, graças a paz, meu irmão, seja bem-vindo. Flávio também, seja bem-vindo. Eterna abençoe a vida de você. Agora a voz aumentou? Tá bom, tá tranquilo. Agora para mim tá bom. De repente eu tenho que falar mais alto. Eu pedi aí o pessoal para compartilhar, né? Deixa eu compartilhar aqui também. Botar lá no meu perfil, né? Você que vai chegando, seja abençoado pela misericórdia, pela graça, a bondade do Senhor. Que o Espírito do Eterno superabunde sobre você, a sua graça, a sua bondade. Ele é bom o tempo todo. Glória Ele a vem nos Deus. enriquecer nessa Aleluia. noite, nos dê graça para entender sua vontade, ao meditar na sua palavra também, que sejamos edificados na sã doutrina. Aleluia. Na fé verdadeira. Vamos falar um pouco nessa noite sobre escatologia. Eu sempre digo que, na verdade, a escatologia é o que deve fazer o crente, né, o cristão, olhar para o futuro. A escatologia, vamos falar um pouco sobre o Apocalipse 21. O Apocalipse, para o salvo, é motivo de festa, né? Motivo de júbilo. Para o perdido, de fato, é motivo de pânico, de medo. Mas para o salvo, não. Né? É o consolo. É o Senhor demonstrando, Patrick, que Ele está no comando, né, na direção da história desde o Gênesis. Verdade. E o fim será perfeito. Né? Se o começo não foi muito bom, o fim será perfeito. E aí eu pego um gancho assim, falando que, como diz Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz de novo estar aí o reencontro aqui, né? Gente de novo fazendo uma live. Depois de muito tempo aí. A expectativa aí grande, né? Para a gente estar trazendo essa palavra. Surgiu nos nossos corações, né? Dentro das nossas conversas aí durante a semana. Ia ser na semana passada, mas por um imprevisto não aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que estar debaixo e guiado do Espírito Santo, que é só Ele mesmo para nos abençoar e fazer que a gente tenha o convívio, né? A direção dele. Aqui também. Eu já quero, de antemão aqui, agradecer a todos que estão participando. Eu não sei quantos, tá, pastor? Porque eu não consigo ver. Eu abençoo e profetizo na vida de vocês uma bênção grande e imensa da parte do Senhor. Que Ele venha suprir todas as necessidades de vocês. Que eles venham garantir, que Ele venha garantir toda a sorte de bênção, bálsamo de prosperidade, vida para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, não sei se está escutando aí, mas a gente tem um trem aqui. Vai escutar o trem passando aí, tá? O pessoal de casa, dá um feedback aí. O som tá legal para vocês aí? Marcos, tá legal o som para vocês aí? Você que vai chegando nessa live também, vai compartilhando o canal MP Podcast. É um canal no YouTube. Eu peço a você que você esteja compartilhando esse canal, se inscrevendo também, querido.
Peço que vocês estejam se inscrevendo nesse canal, me ajudando a divulgar. Se Por quê, inscreva aí Patrick? Eu no preciso de canal. 100 inscritos para começar a fazer live lá. Aham. Então, eu peço que vocês estejam me ajudando na divulgação desse canal aí. Você em casa aí, o som tá legal? O áudio tá legal? A irmã Adriana, como é que ela tá? Tá bem, graças a Deus. Está ali na sala, ali, assistindo o Apóstolo Paulo. Amém. Que o Senhor te abençoe, Olha, irmã. tem que falar uma coisa com o senhor, depois isso aí a gente vai ver. Tem um jeito no OBS para fazer essa live aí no YouTube aí. Tem um jeitinho aí. Agora já tá tendo mais formas da gente poder fazer essas lives aí sem precisar de inscritos. É? Depois a gente conversa sobre. Depois Patrick, a gente vai... quero agradecer o seu convite. Sabe que eu te amo em Cristo, é uma pessoa especial para mim. E de verdade, eu estou muito cansado, cara. Quando eu estou cansado, meu raciocínio fica lento. Mais lento que o normal, por incrível que pareça. Mas, cara, assim, eu estou muito feliz de estar gravando contigo uma vez mais. Como você falou, estou voltando, você também. É verdade. Eu estou muito feliz de estar dividindo essa tela contigo. Você é um rapaz do Senhor, né? Eu conheço a tua história, conheço um pouco do teu coração. E muito feliz, cara. E ainda, muito feliz. Em cara, breve, já estou com a noite ganha. Em breve a gente vai fazer um podcast. E aí eu vou poder contar um pouco mais do que o Senhor faz, né? E o que o Senhor fez. Eu estava refletindo essa semana em que 4 anos que o Senhor fez na minha vida. Em 4 anos. A gente acha que as coisas têm que acontecer rápido. E é verdade. Mas quando a gente entende o tempo de Deus, a gente vê as coisas dele acontecendo. Porque a bênção dele não vem de imediato. Não é as coisas assim da noite para o dia. Cai. Hoje, a humanidade, nós estamos vendo que a humanidade ela vive acelerada. Ela quer as coisas para aquela hora, que as coisas aconteceram, não aconteceu. Deus não existe mais para mim. Deus não é isso. Eu sei que a gente passa por situações que realmente a gente faz esses questionamentos, porque eu vi situações realmente também que eu fiz questionamento para Deus, por quê, né? E para quê e qual o propósito. Mas Deus nos ensina a descansar no meio do deserto. Porque senão a gente pira ou a gente se afasta da presença de Deus. Mas quem é ungido e selado, escuta aqui que eu vou falar. Quem é ungido e selado pelo Espírito Santo, tu pode tentar, tu pode fugir, tu pode fazer o que for. Deus não permite tu sair da presença dele. Por mais que, tu tá frio na fé, não, o Espírito Santo te convence do pecado. Não tem como você fugir. Quem é chamado de verdade passa por tribulações e provas que você não entende. É como eu entendi lá em João 13, 7. Jesus disse assim para os discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas lá na frente vocês entenderão. Então eu vivo nesse versículo aí, porque o que Jesus está fazendo nesse momento agora, a gente não vai entender. Mas lá no futuro, quando ver as coisas se realizando, nós vamos ver e entender o que ele fez lá atrás. Então isso me fez refletir na semana aí, inclusive eu mudar de estado, que eu nunca pensei isso, né? Deixar muita coisa para trás, amizade, família, gente que às vezes a gente quer estar perto, mas Deus permite se afastar. Porque quando Deus quer dar algo grande, ou algo que é propósito dele, ele afasta, se precisa, ele afasta da parentela. Assim eu entendo também como ele fez com Abraão, mas Abraão ainda foi levar Ló e chegou lá no final, teve a distinção, teve que Ló foi para uma terra e Abraão para outra. Porque a promessa ali era para Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então era só Abraão e a família, que é a esposa, mas ninguém. Mas foi levar o sobrinho.
Então a gente entende, quando Deus entrega coisa grande, ele entrega para quem ele chamou, né? E isso é só uma breve, mas eu estou feliz também. Eu quero muito participar desse Interessante. podcast seu, né? Para a gente Amém. trocar muita ideia aí. Eu acho que tem muita coisa para eu falar, tem muita coisa que para falar o que Deus faz, né? E isso aqui é só uma prévia, é só um. É só o que a Interessante gente que às viu. vezes, quando você citou do Senhor te tirar de uma geografia, né, para uma outra geografia, cara, me veio à mente José, né? José ele foi afastado, cara, e assim, se José não tiver, olha só o Senhor é perfeito e soberano nos seus decretos. A questão em José, você vai ver que o ministério de José não está em construir muita coisa. Na verdade, José não construiu quase que nada, né? Mas José impediu que o povo que ele tinha morresse. Então, muitas das vezes, se eu te tira de um lugar e te leva para o outro, não é para você construir muita coisa, mas é para você se manter naquilo que você tem e continuar mantendo aquilo que ele te deu. Se José não fosse levado para o Egito, se tivesse tirado, né, geograficamente falando, para aquele lugar, para o Egito, os judeus teriam sido mortos, porque houve fome em toda a terra. É verdade. Então, muitas das vezes, o Senhor sacrifica o benefício de muitos. Sacrificou o nosso Senhor o benefício da humanidade. Então, ele sempre sacrifica o benefício de muitos. Por quê? Quando o Senhor me salva e te salva, ele me salva e te salva para um propósito. Ele não me salva e pensa assim, vamos ver o que eu vou fazer com o Marcelo. Não, ele já me salva com um propósito. Então, por intermédio da minha vida, não o Marcelo não tem poder de abençoar ninguém. Mas ele tem poder de fazer o Marcelo um abençoador. Então, o que ele faz com José? Se José não tivesse ido para o Egito, olha que coisa poderosa. Se José não tivesse ido para o Egito, os judeus teriam sido mortos, porque houve fome em toda a terra, Verdade. Só havia alimento no Egito. Né? E aí tu vai voltando como o plano do Senhor é perfeito e soberano. Se os judeus tivessem morrido de fome, se José não estivesse no Egito, os judeus teriam sido extintos. Se os judeus tivessem sido extintos, o plano original lá de Gênesis, acho que é 3:15, né? 3:15, acho que é 3:15, que o Eterno profetiza que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Sim. E o Messias tinha que ser da tribo de Judá, tinha que ser do povo judeu. Então, olha só que coisa poderosa. Então, às vezes, você está passando por luta, você que está me vendo aí, eu estou passando por luta, o Senhor está me sacudindo. Eu estava tão bem onde eu estou, o Senhor está me sacudindo daqui. É porque o Senhor tem um propósito. E muitas das vezes, Patrick, se ele me deixa por minha própria conta, eu não cresço. Entende? Um ponto interessante que você falou, que é muito importante para o pessoal que nos assiste, é o seguinte: Deus não dá nada a quem fica parado. O Provérbios mesmo diz que ele fala do preguiçoso com a formiga. Salomão comparou o preguiçoso com a formiga. A formiga ela não tem chefe, ela não tem uma pessoa, ela não é comandada por ninguém. E mesmo assim ela junta os seus mantimentos durante o verão para que no inverno ela não pereça. Como que a formiga consegue ser assim, completamente esperta a esse ponto? Olha o tamanho do cérebro humano para um cérebro de uma formiga. O Salomão fez essa comparação, né? Então, é isso aí. Agora até a durabilidade de uma vida de uma formiga, não sei se são todas, mas pelo menos aquelas cortadeiras, é de 6 meses. 6 meses. Então, olha só, elas trabalham praticamente quase a maior parte da vida delas, para que os descendentes dela tenham direito à vida. Entende? Então para complementar. Desculpa, pode falar. Então, meu irmão, é o mesmo código, entendeu? São uns sendo sacrificados em prol de outros. É verdade, Entende? porque elas se sacrificam pela rainha. Então, e pela descendência, porque são 6 meses.
Se elas ficam 6 meses de folga, a geração delas vai morrer de fome. Entende? É verdade. Então o Senhor me salvou, te salvou, não é para você curtir a vida. Certo? Tanto é. Fala. Você falou aí em questão de comodismo. Deus não dá nada a ninguém, fica parado. O Senhor sempre botou Israel em prova para poder estar em movimento. Nunca deixou Israel numa zona de conforto. E quando a gente se vê na zona de conforto, pode ter certeza que algo está errado. Porque a zona de conforto é onde que a gente tem que exercer a fé. A fé inteligente. É o que eu aprendi. Porque o espírito é um espírito de movimento. O Espírito Santo está sempre em movimento. Se o Espírito parar sobre as águas, ele estava em movimento. Sempre gerando, sempre movimentando. Entendeu? Movimento. Olha o primeiro código da noite. Movimento, ele gera coisas. Por isso que você estuda a formiga. Vai ter com a formiga ó preguiçoso, ou seja, movimento. Tudo que você faz, Patrick, é chamado lei da reverberação. Toda ação há uma reação. Você orou eu orei 5 minutos. Vai ter uma reação no mundo espiritual. Porque toda ação há uma reação. Tudo que você faz vai desencadear em outras coisas. Isso pode se abranger em todas as áreas da minha vida. Tudo que eu faço vai gerar outras coisas. Então, por isso que Paulo disse, se eu vivo na carne, né, aquele que semeia na carne colherá corrupção. Então, o Espírito está em mim, está em você. Aqui. Beleza. O Espírito está em mim, está em você, sempre movimentando. Ele não nos deixa parados. Verdade. E ele não pode, sabe por quê? Esse evangelho que está dentro de você e dentro de mim, essa boa nova, evangelho significa boa nova, essa boa nova que está dentro de você e dentro de mim, ela tem uma missão. Ser levado em toda a terra. Aí Jesus diz assim, e então virá o fim. Então, esse evangelho e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, testemunho de mim, então virá o fim. Vou liberar isso aqui e a gente entra no texto, se você quiser. Olha que coisa poderosa. Sim. O Senhor me deu uma palavra aqui no domingo sobre o porquê que o homem foi criado. Cara, foi muito forte. Por que o ser humano foi criado? O homem foi criado por 2 motivos. Um é o motivo que nós vamos entrar na live e vamos falar daqui a pouco. Mas o segundo, cara, o ser humano foi criado para ser portador da palavra do Eterno. Quando Adão foi criado, a palavra que foi liberada sobre ele é: não coma do fruto. Adão, ele vai viver, a vida de Adão depende dessa palavra, entende? Sim. Desse mandamento. Não é mandamento, é um decreto. Não comerás do fruto. Adão agora tem que guardar essa palavra durante toda a sua vida. Nós só estamos conversando aqui hoje porque Adão não guardou a palavra que estava sobre ele. Cada um de nós recebemos uma palavra. Cada um de nós recebemos uma palavra. Uma promessa. Eu preciso guardar essa promessa. Eu vou peregrinar em uma terra, ou na terra, perdão, eu vou peregrinar, e a minha peregrinação vai depender em guardar ou não guardar essa palavra. Se eu negar, abrir mão dessa palavra, duvidar dessa palavra, a minha jornada, a minha trajetória espiritual estanca ali. Não vou dizer que acaba, mas ela estanca. Ela estanca. E aí, quando Jesus ele está passando pelo Jordão, ele passa pelo Jordão e ele recebe uma palavra. Ele recebe uma palavra. Qual é a palavra que Jesus recebe? Esse é meu filho amado. Aí Satanás vem tentar Jesus e diz assim, se tu és o filho, olha só, Satanás tentando roubar a palavra que está sobre Jesus. Este é meu filho, diz o Eterno. Né? Aí Satanás vem e diz assim, será que tu é? Jesus guardou a palavra no deserto, por isso que ele foi aprovado. Então o ser humano foi criado para guardar, ser portador. Não é construir a arca, não é só tinha essa palavra, o ideal de luz. Então, cada um de nós, Patrick, fomos criados para ser portador da boa nova, portador do evangelho. E fazer outras pessoas crerem nessa mensagem. Isso você falou aí. Mas vamos lá. Numa condição, né? Se é filho e o se é condição. Ele querer causar dúvida no coração. E Satanás sempre ele vem com esse se. Então, onde a gente vê olhar se é uma condição, mas ele sempre vai vir assim, né? Com se, com
se de fato, sempre a Bíblia menciona essas Talvez, quem palavras, sabe, talvez, exatamente, palavras será? de dúvida, né? Palavras de dúvida, coisas que não pode estar no nosso coração. Então, Sim. pastor, vamos estar entrando na palavra, né? Que a gente já deu Você uma girada já aqui, que está filosofando demais aqui. Você que vai chegar eu acho que nessa live aqui. já Ah, entraram, né? Bastante gente aí, né? Eu não sei porque eu amém. não vejo, mas Olha, eu quero saudar a todos aí com a grande paz do Senhor Jesus, né? Com a amém. graça e a paz do nosso Senhor, que essa palavra que a gente venha trazer aqui penetre no coração de vocês, que possa ter ensinamento, possa ter discernimento, que possa ter exortação, porque a Apocalipse, né, também são orientação, exortação, né? Que Jesus ele diz nas 7 cartas ali das igrejas que algumas ele exorta e outras ele elogia, mas a gente não pode viver o evangelho sem exortação também, porque nem tudo nós podemos fazer, porque tem renúncia. Se ninguém renunciar, não vai se cumprir na vida dessa pessoa o Apocalipse 21. Porque se o evangelho fosse uma coisa fácil, né, as pessoas obviamente vê isso assim, facilidade, não, que o Senhor vai trazer bênção e tal, mas traz bênção, o evangelho foi sempre perseguido. O apóstolo Paulo foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Esses dias estava vendo até um filme da ressurreição, né? Eles querendo, não sei se o senhor já viu, mas se não viu, procura ver. Eles ficaram. Aquele filme ali, assim, o Pilatos ficou maluco depois que Jesus desapareceu do túmulo. Eles ficaram doidos. Cadê? Cadê o cara? Nós temos que mostrar o corpo. Tu imagina isso? Porque os seres humanos são ser natural. Imagina eles querendo discernir algo espiritual. Cadê o corpo? Ah, não. Aí começaram a acusar os apóstolos, os discípulos de Jesus. Aí começaram a acusar ali e tal. Não, foi discípulo tal. Ah, não. Os manifestantes de Jesus vieram aqui a arrombar a pedra. Quem tirou a pedra foi o anjo. Então eles tentaram montar e selaram o túmulo de Jesus com selo de Roma. Mostra no filme, né? E eu não sei se esse episódio passa na Bíblia, que ainda não li essa parte, não. Mas diz ali no filme que eles selaram o túmulo de Jesus. E aí, adianta selar? Veio o anjo e tirou a pedra. Como existe aquele louvor, remove a minha pedra, né? Amém. Então é isso, o anjo remove a pedra ali. Então é um filme muito interessante, a ressurreição. E então o evangelho sempre foi. Ele é simples para quem está dentro dele, quem é selado, mas se torna pesado para quem está no mundo. Porque eles acham Paulo que é diz, fardo pesado, né? Que esse evangelho barato que a gente está vendo, pastor, me desculpa, eu vejo, eu estou vendo isso, até conversei isso contigo, que as pessoas acham que é tudo fácil. Não, tá tranquilo, passam a mão na cabeça, está vindo liderança. Pecado é pecado, gente. Eu não posso compactuar com ele. Se eu fosse isso, eu não seguiria o que o Espírito Santo me conduziu aqui, os pecados que eu cometia. Né? Eu tive que renunciar aquilo ali, renunciar à carne várias vezes. Apóstolo, em alguns livros, o capítulo do apóstolo Paulo ali em Coríntios, mexeu comigo, abalou a estrutura aqui. Por quê?
aquilo ali se tornava pecado, então, se é isso aqui é pecado, eu tenho que parar de fazer isso. Gálatas, por exemplo, os frutos da carne e os frutos do espírito. Então, por ali a gente consegue discernir um cristão. Aí, eu olhei para aquilo ali e falei, não, tem que parar com isso, senão a gente não herda isso aqui, essa herança do Apocalipse 21. Porque ele fala ali também no texto que quem vencer herdará essas coisas. Olha só. Ao vencedor. Ao vencedor herdará isso. Então nós vamos entrar na palavra. Desculpa estar aí dando Deixa essa fluir. introdução, né? Graça e a paz a todos de novo. Então, a palavra hoje se encontra lá em Apocalipse 21, que diz: Então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Amém? Amém. Pastor, quer começar? A gente começou, mas nem orou. Mas eu, diante de mão, peço que Deus ilumine nessa palavra e que o Espírito Santo nos conduza uma vez mais. Então, eu peço aqui é o seguinte: por que João viu o novo céu e nova terra? Qual é o fundamento disso aqui? Já que a gente já não vive num céu e numa terra, por que ele viu um novo céu e numa terra, nova terra? Né? Aqui eu vejo que Deus, mais uma vez, está querendo não, isso já foi profetizado. Então, ele decidiu reiniciar e recriar de novo algo novo para a humanidade. Que é uma morada nova, que é algo purificado, santificado, porque não entra de qualquer maneira, não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar sem renúncia, sem sacrifício, sem perdão, sem ódio. Então, esse novo céu e nova terra é Deus criando algo que já criou lá atrás. Ele já criou um novo céu e nova terra em Gênesis. Porque o primeiro versículo diz: criou Deus céus e terra. Então, esse céu aqui, pastor, já estava criado. Eu creio que já estava criado. Né? Porque Deus já lá desde o início já tinha um propósito para a humanidade. Né? Ele já criou e 3 vezes ele reiniciou o processo. Ele reiniciou o processo da humanidade. Ele reiniciou a humanidade. Uma vez ele criou com Adão, através de Adão entrou o pecado. O pecado foi até fedeu a narina de Deus, porque é o que estamos vendo hoje. Não vamos fugir dos dias de hoje, que a gente está vendo Sodoma e Gomorra acontecer de novo no mundo, e as pessoas estão dispersas, não estão acreditando, não estão vendo os sinais. Então eu vejo ali um novo, até chamar Noé, porque Deus já não queria mais, queria extinguir tudo que ele criou. E aí ele foi lá, viu Noé, falou: Noé, então vamos lá, cria uma arca para mim. Ali já começou um processo de um novo tempo. Como o senhor disse aí, que essa nova terra ali se transformou em água. Ou seja, lá no início, Deus separou a água da terra. Né? Ele chamou o seguinte: aonde é a parte seca se chamará terra, e a outra parte se chamará mar. Eu fico imaginando que o planeta Terra ele é mais água do que terra. Eu fico imaginando as montanhas, as cachoeiras surgindo do mar para cima.
Ele deu esse comando, né? E depois ele deu o comando para fazer que a terra frutificasse e criasse toda espécie de criatura, né? Mas a gente olha para a floresta, olha para essas coisas e chamando essa parte seca. Olha só que interessante. Só que a gente precisa entender também, pastor, aqui nessa palavra, essa terra nova, esse céu, ela vai ser igual ao que vivemos? Qual a sua teoria para isso? O que você acha, né, desse novo céu, nova terra aqui? Então, interessante, há duas formas de você observar a vida, né? Só há duas formas de você observar a vida. Com o olhar da criatura ou com o olhar do Criador, né? Nós podemos enxergar, olhar a história, olhar a vida pelo olhar do Criador com base, vou chamar de lente do Evangelho. É como se o Evangelho fosse uma lente que te dá a possibilidade, te possibilita de ver a vida, de ver a história, o Amém. início, o meio e o fim da história de acordo com a mentalidade do Senhor. Paulo diz que de sorte que nos foi dada a mente de Cristo. Então temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. E sermos espirituais. Sendo espirituais, como diz a palavra, o espiritual consegue discernir todas as coisas onde ninguém é discernido. Quando você começa, você é nos dada a mente de Cristo, você começa a alimentar da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai gerar dentro de você o entendimento, aí, cara, você começa a entender a vida com o olhar do eterno. Você pode olhar a vida com o olhar de seres humanos, um pecador ou de um remido. Quando você olha com o olhar de um remido, tendo a mente de Cristo mesmo, você vai entender pelo Evangelho que o Eterno nunca falhou. Quem falhou foi o ser humano. O Eterno nunca falhou. Tudo faz parte do plano divino. O Eterno não tem plano B, só tem plano A. Não tem plano B. Por exemplo, você liberou um código aí, eu vou voltar à sua pergunta. A vida é como se fosse, eu gosto de dizer assim para simplificar, a vida é como se fosse uma letra I. Essa é a vida. Tanto espiritual quanto natural. É como se fosse uma letra I. Ou seja, só existe um caminho, uma letra I. Uhum. Você parte do início da letra até o fim da letra. É um caminho reto. Amém? Então a vida é como uma letra I. O pecado, ele faz, Satanás, por intermédio do pecado, fez o ser humano crer que a vida é como se fosse um Y. Houve um desvio. Quando é uma letra uma Y, você tem uma opção. Você tem escolha, certo? Eu posso escolher para a direita ou para a esquerda. É o que você liberou aí. Como o Satanás manifesta esse código dentro de nós? Ou esse bloqueio, essa que nós chamamos de incredulidade, gerando dúvida. É a expressão se, talvez, quem sabe, será. Quando isso baixa do seu download aí, baixar do seu download, da sua mentalidade, do seu coração, você duvida. Entendeu? Então, para você, a vida passa a ser como se fosse um Y. Perdão. Notou que a letra I e a letra Y são letras completamente diferentes, mas o som é o mesmo? Sim. Ou quase o mesmo? Dependendo da palavra que você for colocar uma letra, você não sabe qual letra qual palavra é com I, qual palavra é com Y. Assim é Satanás. A palavra heresia, a palavra evangelho, é uma palavra grega. A palavra evangelho significa boas novas. Olha só. A palavra evangelho no grego significa boas novas. Quer dizer, boas novas em grego é evangelho. Então, evangelho é boas novas. Os apóstolos, os profetas, Jesus e os apóstolos sempre combateram a heresia. Sim. E pregaram o evangelho. Então, vou descodificar. Os profetas do Senhor e os apóstolos e os discípulos pregavam as boas novas, que é o evangelho, combatendo a heresia. Sabe o que significa heresia no grego? Boas notícias. É diferente. Perdão. Novas notícias. Evangelho é boas novas. Heresia no grego é novas notícias. Por isso que você tem que permanecer no Evangelho. Porque é boas novas. E não numa nova doutrina. Não numa nova
novidade, entende? Novidade. Só que falando assim no grego, beleza, você consegue distinguir heresia do evangelho. Mas no português, não. E parece Ou que seja, as duas palavras parecem ser iguais. então, ou seja, você só consegue entender o que é uma heresia com base no evangelho. Não é com base no que eu acho, no que eu penso, no que talvez... Não, é com base no evangelho. Se você não fundamenta a sua fé, fundamenta a sua vida, fundamenta toda a sua história, todo o seu ser no evangelho, é como Jesus disse, que é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia. E vindo a tempestade, assolando aquela casa, logo levou abaixo a chão. Por quê? Ela está fundamentada sobre a areia. Mas o homem que fundamenta a sua fé no evangelho, porque Cristo é a rocha, Sim. Cristo é a boa nova, Cristo é o evangelho, esse fundamenta a sua casa ali, a tempestade vai vir também, porque tempestade, luta, dificuldade, perdas, vitórias e perdas vão vir para o ímpio, mas vem para o justo também. A diferença é que o justo suporta. Construindo essa base aqui, aí nós vamos para a sua pergunta. Então, o Eterno, ele nunca falhou. O plano dele permanece perfeito. Por quê? Porque, como você falou aí, quer falar um pouco? Não, pode concluir. Você que está cansado, mas então, a gente vai concluir essa... Então, quem errou foi o ser humano. O plano do Eterno é o quê? É uma terra santa, uma terra pura, perfeita, com seres humanos perfeitos. Então, quando você lê Gênesis, olha que coisa poderosa. Apocalipse 21, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. São as únicas páginas da Escritura Sagrada que você vai ver uma realidade sem pecado. Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Sim. É a mesma coisa. Amém? Então, olha só que coisa tremenda aqui, cara. Eu vou chapar no espírito aqui. Olha só. Verso 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 1, assim. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Sim. Céus, plural, mais de um. Terra, singular, única. Sim. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Então, preste atenção. No capítulo 1, cara, mostra o Senhor criando a terra. No capítulo 2, mostra que a terra está deformada. Essa expressão deformada aqui na língua hebraica significa torut. Torut significa vão. Ou seja, não é que a terra não tinha uma forma, mas a terra era vã. Não tinha sentido. Entende? Não havia sentido. Era vã, vazia. Aí a primeira coisa que o Eterno faz, isso aqui para você entender Apocalipse 21. Aqui, Patrícia. Oi. Muitas das vezes eu vejo algumas pessoas cometendo um equívoco, querendo entender Apocalipse sem voltar nas raízes proféticas. Não tem como, né? Não tem como, né? Porque quando João fala no 21 aqui, ó, e vi novo céu e nova terra, para existir um novo céu e nova terra, significa que tem que haver um céu antigo e uma terra antiga. Então você tem que voltar em Gênesis. Por que o Senhor cria um novo céu e uma nova terra? É a pergunta que você fez. Por que essa necessidade de criar um novo céu e uma nova terra? Por que o Eterno não fez uma terra, o segundo céu e a segunda terra, essa realidade onde os seres humanos não vão cair mais, enfim. Por que o Senhor fez um novo céu e uma nova terra? Quando o Senhor forma aqui no capítulo 1, o verso 2 está deformado, ou seja, sem sentido, o versículo, a primeira criação do Senhor após um mundo vão, sem sentido, é o verso 3, ó. E disse o Eterno, haja luz, e houve luz. Viu o Eterno que a luz era boa e separou a luz das trevas. Separou. Primeira separação que o Eterno faz aqui, ó, luz e trevas. A primeira coisa que o Senhor separou foi, criou a luz para separar a luz das trevas. A palavra do Senhor diz que nós somos da luz. Paulo diz isso. E não das trevas. Somos do dia e não da noite. Eu vou liberando aqui. Não há comunhão entre Marcelo e o pecado. Não tem como. Não há comunhão entre Marcelo e o inferno. Eu ouço muita gente falar assim, caramba, o diabo está furioso. Sempre esteve. Tu tem que se preocupar o dia que ele falar que está de bem contigo. Aí, porque não há comunhão. Aí é porque está compactuando com ele.
Não é não? É verdade. Estou fechado contigo. Marcelo, estou fechado com o Marcelo, com o Patrick. Então não há, cara, comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Pode tentar forçar a barra inteira, não há comunhão. Pegou? Sim. Quer falar um pouco? Então, além desse novo céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já havia passado. Por que que passou? Se a gente tem que voltar ali no 20, desculpa estar entrando nisso, porque quando o trono branco foi erguido para julgar a nação, os mortos, a gente vê que ali, quem estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da presença dele. Então aqui se conclui que o primeiro céu e a primeira terra passou, do meu ponto de vista, né? Porque já fugiram da presença de Deus no trono do julgamento. Aí por isso que Deus cria um novo céu e nova terra, que desce do céu, né? Que ele fala que descia do céu, a cidade santa, Nova Jerusalém, né? Adornada, linda, noiva por seu esposo amado. E eu quero lembrar que aqui a igreja já está casada com Cristo, porque é o arrebatamento. Porque ele fala que é adornada uma linda noiva para o seu esposo. Porque aqui esposo já não é mais o noivo. Aqui a igreja está casada já está casada com Jesus. Ela já está adornada, ela já está purificada. Já estamos já com o corpo glorificado, santificado, justificado, como diz a palavra, né? Nós somos justificados através de Jesus. E é muito interessante que a cidade, pastor, que João viu, é adornada, é linda. A gente não tem como mensurar. E Deus disse assim também, e ouviu uma forte voz que procedia do trono, ou seja, está acima desse céu. Mais um céu acima, porque está assim, ele fala que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Aleluia. Porque o tabernáculo de Deus, ele foi um exemplo lá, a gente tem que voltar. Por isso que o Apocalipse, gente, tá aqui, mas a gente volta lá em Moisés. Moisés foi um exemplo de Cristo e Deus mandou ele montar um tabernáculo de Deus na terra. Por que esse tabernáculo de Deus aqui agora? Tabernáculo significa presença de Deus junto aos homens. É o conjunto. Deus sempre quis, pastor, habitar com o ser humano. O problema é que Adão quebrou essa habitação, de estar em comunhão, de estar junto com o homem. Deus se alegrou com isso. Deus se alegrou com essa criação. No entanto, em Gênesis, olha só que a gente fala de Apocalipse, não tem jeito, a gente volta lá atrás. A gente volta. Porque lá em Gênesis, quando ele criou o homem, a palavra de Deus diz que ele visitava o homem todo fim de tarde. Aqui em Apocalipse, ele vai estar com o homem, ele habitará com o homem. É uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que Deus, quando vem uma prova, que nem a gente fala que todas as vezes a gente são tentados, provados, acha que Deus se afasta, mas não. Quando você falou lá em Atos que o Espírito Santo desceu em forma corpórea nos apóstolos, nos discípulos, quer dizer que o Antigo Testamento era fora e no Novo Testamento é dentro. Agora ele habita dentro de nós. E aqui
Deus habitará. Olha só. Deus habitará. E eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Aqui o Espírito Santo, que habitava aqui, vai viver com eles. Porque ele é uma trindade, então os três vão viver junto. Jesus, o Espírito Santo, Consolador, o irmão e o Pai. Né? É muito interessante porque a Nova Jerusalém ela vai ser feita para os filhos de Deus. As pessoas hoje, eu fico triste quando uma notícia vem, uma pessoa que passou a vida errada todinha na vida, não encontrou o caminho que é a verdade e a vida que é Jesus, e quando morre, não, ele foi para o céu. Nós estamos vendo casos de cantores aí que estão descendo a sepultura, e acho que essas pessoas, gente, vai para o céu. Se o céu fosse tão fácil assim, não haveria evangelho na terra. Não precisaria É fácil, então é só ser bonzinho aqui na terra e vou viver a minha vida assim, tranquilo, fazer um bem para um, para outro, e tudo certo. Se não tem sacrifício, pastor, como que a gente vai para o céu? Se não tem renúncia, se não, o caminho, Jesus falou que o caminho, a verdade e a vida é através dele, em João 14. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Como que as coisas assim vai herdar o céu facilmente? Então, ou estamos errados, fazendo a coisa errada, ou assim, o acesso ao céu é muito fácil. Não. Só que... O Senhor já fez separação entre luz e trevas. É verdade. E tem a parábola lá, desculpa te interromper, tem a parábola lá em Lucas, do rico e Lázaro. É um exemplo que ali é separado o abismo do céu. E ele fala assim: pai Abraão, faça-me ter contigo. E pai Abraão disse para ele: não tem como eu ia ter você, porque entre você e eu há um grande abismo. Então as pessoas têm que botar a consciência hoje para pensar que o céu ele não é tomado, não é se barganhado, não é barganha, não é tomado à força. Jesus disse isso, né? Eis aí os que querem tomar o céu à força, o reino dos céus à força, né? Acho que está lá na parábola não sei se é a parábola do monte, sermão do monte, eu não estou lembrado. Mas não tem como tomar o céu à força. Tem como se você renunciar, tomar a tua cruz e seguir Jesus. Esse é o caminho. O caminho é a morte. O caminho é a morte. Estamos falando aqui, estamos ministrando a palavra aqui hoje por causa da morte espiritual, né? O Senhor falou assim: Adão, não coma do fruto, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Expressão no hebraico ali, certamente morrerás, é morrendo, morrerás. Por quê? Morrendo, morrerás. Porque quando ele come do fruto, instantaneamente a morte espiritual entra em Adão. Adão morre espiritualmente. Morrendo, morrerás. E a morte natural, a morte do corpo, seria uma consequência. Adão viveu 900 e poucos anos, mas morreu. Morrendo, morrerás. Ou seja, se você morrer espiritualmente, com certeza você morrerá fisicamente. Para mim e para você hoje que estamos no Evangelho, nós que andamos no Evangelho, na luz, nós que andamos no Evangelho, nós se alimentando do Evangelho, não só se alimentando, mas vivendo de acordo com o que o Evangelho diz. Não importa mais o que eu penso. Essa é a briga do Marcelo com o Marcelo mesmo. Não importa mais o que eu penso. O que importa, o que vale para o mundo espiritual, o que o Marcelo é o que o Evangelho diz. O Marcelo não quer perdoar, mas o Evangelho diz que eu tenho que perdoar. O que vale é o que o Evangelho diz. Se eu me alimento do Evangelho e vivo pelo Evangelho, Patrick,
vivendo, viverás. Agora, se eu não viver do evangelho, viver do pecado, o salário do pecado é a morte. Morrendo, morrerás. A morte espiritual, a morte física é consequência da morte espiritual. Não existe um outro caminho para chegar na nova céu, não céu na nova terra, se não for por morte. Por que não? Em primeiro lugar, quando nós vemos a criação do Gênesis 1 para Gênesis 8, 7 e 8, o apóstolo Pedro vai dizer que o mundo antigo passou em Noé. Então, em Noé, o mundo antigo, a primeira terra, morre. Em Noé, o mundo antigo morre. É uma linguagem, né? Lógico que não é a terra literalmente falando. Mas toda a vida, até Noé é uma realidade. Os gigantes, enfim. De Noé, né? Dinossauros. De Noé para frente é uma terra purificada. Então a terra teve que morrer pelas águas e nascer pelas águas. Mas teve que morrer. Quando nós vemos a nova céu e a nova terra, porque essa expressão novo no grego, que é o texto de Apocalipse em grego, o novo ali não é um novo igual está aqui, no Gênesis 1. Ó. No princípio criou o eterno céu e terra. A criar, no grego, não é a mesma a intenção do criar no hebraico. Criar no hebraico significa do nada. O Senhor criou do nada a terra. Criar no grego, que é o novo céu e a nova terra, já não é criar mais do nada. Essa terra, Pedro diz que essa terra a qual nós estamos pisando agora, ela será desfeita pelo fogo. Desfeita pelo fogo. Ela não será aniquilada, ela será desfeita. Bendito seja o nome do Senhor. E será refeita novamente. Então, até o novo céu e a nova terra precisarão morrer para ter um novo corpo, para ressuscitar novamente. E vir novo céu e nova terra. Novo ali não é do nada. Porque se fosse do nada, e claro que no grego você entende isso, se fosse do nada, o Eterno teria falhado. Porque o Eterno fez uma criação, gerou uma criação, criou, e por causa do pecado ele perdeu. Não, do nada não. Então, essa terra também será morte. Tudo é pela morte. Para que eu e você tivéssemos acesso a esse novo céu e essa nova terra, teríamos que ser salvos. Tivemos que ser salvos primeiro. Mas a minha salvação e a sua salvação custou a vida de Jesus. Novamente, a morte sendo necessária. Pela morte de um homem, né, a obediência de um homem, pela desobediência de Adão, o ser humano experimentou morte espiritual e morte natural. Pela obediência de Jesus, que é o segundo Adão, o ser humano e a morte de Jesus, que a morte de Jesus é um sinal claro da obediência dele, nós desfrutamos de vida eterna. Então, para sermos salvos, custou a vida de Jesus. Para termos uma vida santa, reta aos olhos do Senhor, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após dia e siga. Quando Jesus disse assim, tome a sua cruz, os discípulos entenderam o que ele estava falando. Muitas das vezes não entendemos, mas eles entendiam. Eles estão vivendo num contexto onde cruz é o ápice de um decreto de Roma para oposição contra o seu governo. Quando alguém se posicionava contra Roma, né, quando era uma pessoa eram crucificados. Uma pessoa que tinha na mente a questão de querer revolucionar ou libertador, enfim. Ladrão, Roma matava, crucificado. Hã? Também os ladrões eram crucificados naquele tempo. Sim, mas principalmente pessoas que eram tipo terroristas. Sim. Pessoas que queriam inflamar o povo, porque não havia só judeu na Palestina antiga, mas todos aqueles que tentavam levantar o povo contra Roma, a cruz era o sinal. Ó, isso aqui é para todos aqueles que se posicionarem contra. Então, quando Jesus disse assim, tome a sua cruz e siga, Jesus está falando assim, os discípulos entenderem. Então, quer dizer que o Senhor está falando que para andar com ele, eu vou ter que morrer? Para andar com Jesus e após ele, eu vou ter que ser humilhado? Para seguir Jesus, andar após ele, eu teria que ser cuspido, escarnecido, envergonhado, publicamente. É verdade. Está entendendo a questão? Glória a Deus. Por isso que Apocalipse 21 diz assim, ao que vencer. Vencer o quê? Todas essas coisas. Ao que vencer, ao vencedor, darei eu. Então, assim, é um galardão. Então, o Senhor nos salva, meu irmão. E aí, eu vou voltar aqui e vou deixar você falar. Não, o Senhor pode continuar aí. Salva. O Senhor nos salva por quê? Gênesis 1, capítulo 1, verso 3 aqui, o Senhor faz a separação entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre a igreja e o mundo. Entende? Não tem como. Não tem como.
E o apóstolo Paulo fala também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruídas, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, no plural, não construída por mãos humanas. Aí é onde entra o tabernáculo de Deus, que ele fala aqui. Enquanto estivermos morando nessa tenda, que é aquele templo lá que ele fala, né? Gemendo, almejando, ser revestido da nossa morada celestial, porquanto, se de verdade estiver vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Aí o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que é preservar a nossa alma, é preservar a purificação, a santificação, né? Para que a gente não seja tomado de surpresa. O que é isso? Que quando o arrebatamento vier, a gente ser purificado, estar santificado, purificado. Porque aquele que tiver com mancha de sangue, seja pequena que for, não vai herdar o do céu. É uma mágoa, Então, é interessante, né? esse gancho que você pegou aí. Também nem sei que horas tem. Deixa eu ver, dá uma olhada. Porque, como eu te falei, não vai dar para gente falar, não vai dar pra gente falar tudo hoje, né? 9h14. Então, vamos estar partindo para a conclusão aqui. A gente grava a segunda parte. Lembra que eu Sim. falei que não dá para falar tudo hoje? É muita coisa. É. É muita coisa. Quando Paulo ele fala desse revestimento, ou seja, um novo corpo, é muito lindo isso. Paulo diz assim que, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, havia pessoas que não criam na ressurreição naquele tempo. Por isso que Paulo está escrevendo esse texto de Coríntios. Porque eles não acreditavam em ressurreição dos mortos com o corpo glorificado. Porque eles diziam assim, o que vai ressuscitar é a alma e o espírito. É o que eles criam. Eles não criam que o corpo ia ressuscitar. E tem muita gente até hoje que pensa que o Senhor só vai salvar a alma e o espírito. Não. O homem é um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito. Se eu tivesse, de novo, eu quero falar para alguém aqui que a promessa que o Senhor liberou lá no começo permanece intacta. As circunstâncias não conseguem mudar o que o Senhor disse. O que pode mudar, talvez ao seu entendimento mudar o que o Senhor disse, é a sua fé ou a sua incredulidade. A fé permanece, o Senhor não falha. Quando Paulo fala isso aqui da edificação, se o Senhor não glorificasse a sua igreja, Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino. O Senhor só teria salvado alma e espírito. Automaticamente a criação tinha se perdido, porque o ser humano é alma, é corpo, alma e espírito. Amém? Então, quando Paulo está falando isso daqui, eles estão questionando, então beleza, então já que o ser humano há glorificação, há corpos glorificados, o que tipo de corpo pode glorificar, ressuscitar os mortos? Aí Paulo vai aplicar sobre isso que você leu aí. Por quê? Paulo diz assim, quando você semeia uma semente, você joga uma semente no solo, o fruto que vai sair daquela semente não é semelhante à semente. A semente tem uma aparência e uma forma, mas a árvore, o fruto da semente é uma outra forma. Fala. É aquilo que você pregou na abertura da tua igreja. Toda semente precisa morrer. Precisa morrer. De novo, por isso que eu estou pegando esse gancho aqui. Tem que passar pela morte. Só os mortos ressuscitam. Só os mortos ressuscitam. Então, quando Paulo diz isso, Paulo fala assim, gente, quando você semeia um corpo e colhe um outro corpo. Então, ele está falando o quê? A nossa peregrinação, todo ser humano, se Jesus não voltar, não arrebatar a igreja, será corpo. Só que o corpo que você morre é um corpo, o corpo que você ressuscita é outro. Estou falando em poder de glória, não em semelhança. Em poder em glória, não em semelhança. Jesus tem a mesma aparência que tinha de 2000 anos atrás. Continua sendo judeu. Ele assumiu essa forma. Só que o corpo dele agora é um corpo glorificado. Não é um corpo natural. Porque ele semeou esse corpo. Ele deu a sua vida. Aquele corpo natural ele deu. E ele recebeu um corpo glorificado. E esse é o galardão da igreja. Então, vou finalizando aqui. Só vai entrar no novo céu e nova terra os glorificados. Só entra os glorificados. Mas para ser glorificado, tem que morrer. E a morte, cara, é a renúncia. A morte é a renúncia. Não é para salvação. É o que ele diz. O novo céu e nova terra é recompensa. É o que ele disse.
aquele que perder a vida por mim, achará, né? E aquele que perder a vida, aquele que tentar achar a sua vida, perder lá. E aquele que que morrer, né? Sem mim, que ele fala, né? Não achará. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Você vai encontrar a vida, se você perder essa vida aqui, essa vontade, esses desejos humanos, por amor de Jesus, você acha a vida verdadeira. Ela já está aqui dentro, entende? Entende? Uhum. A vida eterna já está aqui dentro, já está aí dentro. A questão é que você não deixa essa vida sair. É verdade. Entendeu? É o que eu estou falando. O que Paulo diz assim, a casca é essa vida natural. São essas vontades naturais. Essa é a casca da semente. O que está dentro, meu irmão, é infinitamente maior. Compara uma árvore aí, uma semente. O maior que seja a semente, a árvore é sempre maior. Então, a vida que está em você é muito maior da vida que você acha que você tem, que pode viver. Fala. O exemplo é o grão de mostarda. Pequenininha. E eu, Jesus, compara a fé com um grão de mostarda. Plantou, ela se transforma em uma grande árvore. Para ver, o fruto é pequeno, ou a semente é pequena, mas a árvore é grande. Né? Pode concluir aí, pastor. Por que um novo céu e uma nova terra? Por que a necessidade de um novo céu e uma nova terra? Nós vemos aqui, quando o Senhor cria o primeiro céu e a primeira terra, do verso 1 para o verso 2, nós não sabemos quanto tempo passou. Porque a criação é contada a partir do verso 3. Quando o Eterno diz assim, e disse o Eterno, haja luz, ali Moisés, que é o autor, né, do livro do Gênesis. A partir do verso 3, Moisés começa a revelar, né, nos seus escritos, que o Senhor levou 7 dias para dar forma àquilo que estava deformado. Verso 2, e as terras estavam sem forma e vazia, ou seja, a terra não tinha sentido. O Senhor começa a dar sentido à terra novamente, a partir dali. O Senhor vai dar uma terra purificada, uma terra perfeita. Vai dar sentido à terra, entende? Vai dar sentido à terra. Quando o Senhor dá sentido à terra, a primeira coisa que ele faz para que a terra tivesse sentido, essa criação tivesse sentido, é o quê? Fazer separação entre luz e trevas. Separação entre luz e trevas. Segunda separação que ele faz, águas de baixo e águas de cima. Gênesis, eu acho que é o verso 5, diz assim, e o Senhor criou, quer ver? Gênesis, verso 5, ó. Verso 4. Viu o Eterno que a luz era boa e separou a luz das trevas. Luz aqui não é a luz do sol, porque o sol só vai ser criado no verso 14. Os luminares. Luz e trevas. Então, olha só, haviam duas coisas nessa realidade aqui, dessa terra antiga, luz e trevas. Havia trevas, o Senhor cria a luz. E ele cria a luz para quê? Para haver separação. Por que é que o Senhor põe a igreja dele na terra? Para que haja separação entre uma semente justa e uma semente ainda pecaminosa. E o Senhor faz separação. A igreja do Senhor está na terra, a palavra, o apóstolo Pedro chama a igreja dele, quando fala igreja, eu estou falando de templo. Amém? Uhum. Falando de um povo, né? Um povo remido. Pedro chama a igreja do Deus vivo de sacerdócio real, nação santa. Então o Senhor pegou uma nação, fez de um povo uma nação, assim como fez com Israel na antiga aliança, que era uma nação santa, a nação sacerdotal. Pedro diz que agora a nação sacerdotal é a igreja, é uma nação santa. Nós vivemos em um tempo de nações, não em tempo de reino, em tempo de nações. Então, entre tantas nações que existem na Terra, existe uma nação colocada nas nações, que é a nação santa. Sacerdócio real, ou seja, uma nação ensinando e fazendo as pessoas oferecerem sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Eterno. Isso é o reino do sacerdote. Verso 5 diz assim, chamou o Eterno luz dia e as trevas chamou noite. E houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia, segundo dia. Depois disse o Eterno, haja entre as águas um limite para separar as duas partes. Olha só, você ouviu água e falou assim, não, haja um limite. Verso 7. Fez, portanto, o Eterno firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das águas por cima desse limite. Agora, olha o que é pesado. Vou deixar para a próxima live. Olha o que é pesado aqui. Isso aqui é pesado demais. Olha o verso 8. Então, o firmamento ele cria para fazer separação.
Sim, certo? sim. Ele separou as águas. Agora, olha só o que é o firmamento na visão do Eterno. Verso 8. E o Eterno, ao firmamento, deu o nome de céu. Verso 8. Sim, sim. Tá. E Deus deu o firmamento do nome céu. Nome de céu. Uhum. Primeira separação, luz e trevas. Havia trevas, o Senhor cria a luz, para que haja separação. Verso 8. Verso 7. O Senhor cria o firmamento, para que houvesse de novo separação entre águas e águas. Águas de cima, por esse limite, águas abaixo. As águas de baixo aqui é o mar, porque não havia porção seca ainda. É verdade. Não havia terra no sentido de porção seca. A terra E em cima, era só água. o céu é água. E a terra é E a água. terra Eu vou é deixar aqui. água. A expressão céu no hebraico é shamayim. Shamayim significa lá tem água. Eu vou ficar por aqui. Por que semana que vem a gente vai voltar? Sim. Por que Apocalipse, João diz assim, e o mar já não existe mais? O mar que João está falando que não existe mais no Apocalipse 21 é esse mar de cima. E essa Por que eu sei água aqui, disso? ele não está falando água num sentido, é águas. Então são várias. Porque você está Sim. no plural, né? Duas. Água de baixo e água de cima. Sim. Luz e trevas, separou. Certo? Só que tem uma coisa, se o Senhor separou a luz das trevas, significa que esse mar de cima ele permanece em trevas. Semana que vem eu vou falar o que é esse mar. Uhum. Quando chegamos no 21 do Apocalipse, está assim, João, ó. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passou. Passou. E o mar já não existe mais. Se João está falando aqui, ó, que o primeiro céu e a primeira terra passou, se esse mar, do verso 1, fosse o mar Mediterrâneo, seria uma redundância da parte de João. Como João falou assim, então vindo o céu e nova terra, e a primeira terra, o primeiro céu e a primeira terra passou. Se a primeira terra passou e o mar está na terra, automaticamente o mar não existe mais. Por que João vai falar aqui que o mar já não existe mais? Porque João está remetendo seus leitores ao mesmo mar, as águas de cima e as águas de baixo. Pegou aí? Peguei. Eu estou lendo uma referência aqui, bíblica, desse versículo 1. Eu não sei se aí a sua tem. Ele diz aqui que o mar, na tradição judaica, sempre simbolizou o caos, entropia e a malignidade. Na nova ordem, não haverá qualquer sombra de maldade. O mar físico pode desaparecer do planeta com um sinal total de implantação do reino de Cristo sobre a Terra. É como aquilo que você falou. Mas pode falar. Não, porque no caso que você leu aí, eles colocam o mar aqui, de Apocalipse, como se o mar Mediterrâneo. Mas Sim. não é o mar Mediterrâneo. Por que não pode ser o mar Mediterrâneo? Presta atenção. A parte do caos, sim, é. Porque no Gênesis 1, olha o que havia. Era caos que havia. Ó. Gênesis 1, no princípio eterno criou céus, plural. Céus, plural. Não era o céu atmosférico. Não é esse céu azul. Por que não é esse céu azul? Porque o céu azul só é criado no verso 7. Sim. Fez, portanto, o eterno firmamento. Verso 8. Deu ao nome do firmamento, e ao firmamento deu o nome de céu. Então, esse céu plural do Gênesis 1 aqui não é o mesmo céu do verso 7. Porque o céu do verso 7 é criado para um propósito. O céu do verso 1, os céus do verso 1, do capítulo 1, é criado para outro propósito. Pegou? Sim. No princípio que o eterno céus e terra. Verso 2. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Não faz menção dos céus. Não faz menção da terra. E a terra estava sem forma e vazia. E aí o Espírito pairava sobre a face das águas. Então preste atenção. O que havia era água. Água. Essa água aqui era uma escuridão. É um abismo. Sim. Quando nós falamos em abismo, a nossa mente nos remete ao quê? Um buraco profundo, não é isso? Que não tem. Não tem mas fim. Abismo não tem fim. Mas o abismo mencionado aqui no Gênesis não é para baixo, é para cima. É em cima. O mar é em cima. O abismo é em cima. Apocalipse, olha que coisa. Apocalipse diz assim que nos últimos tempos os homens saltarão demônios.
do abismo. Sim, Surgirão sim. demônios do abismo. Então, talvez alguém que está me vendo em casa vai pensar assim, então a terra vai se abrir e os demônios vão sair. Olha só que coisa. Então a terra vai se abrir e vão sair do abismo. Gênesis 7 diz assim que quando o Senhor manda o dilúvio, não foi só águas de plástico, não foi só a chuva que encheu a terra. Olha que coisa, não foi só a chuva. Só tu ler lá depois, Gênesis 7. Gênesis 7. Abriu-se a fonte dos abismos. E a terra se tornou água. Fonte dos abismos, sabe o que o Senhor está falando? Na parte de cima. Porque quando o Senhor cria o firmamento, que é o céu, é o que podemos chamar assim, para não ficar uma forma bem grotesca, podemos chamar assim, é como se fosse a camada de ozônio. Sim. E você já se perguntou. O abismo como se fosse o céu atmosférico. É sobre. Já se perguntou por quê que o céu é azul? Já se perguntou essa pergunta? Por que o céu é azul? É por que você enxerga o céu azul durante o dia e durante a noite você enxerga ele negro? Interessante. Não, nunca me fez essa pergunta. Luz e trevas. Luz e trevas. A resposta é muito simples. Por que uma piscina, sendo feita de azulejo branco, ao pôr água nela, ela fica azul? Faço ideia, pastor. Porque a água, quando o sol bate, a luz reflete na água, se torna azul. Água de cima. É o que eu falei, a palavra em hebraico, é água. A palavra céu em hebraico é Shamayim. Shamayim é, cara, que a ciência está estudando para descobrir, um judeu de 8 anos sabe, lá tem água. Por que lá tem água? Gênesis revela aqui, porque o Senhor criou esse céu para separar a água. Não é o céu atmosférico. E engraçado que realmente quando o sol bate na terra, aí sim, como você falou, a comparação da piscina foi excelente. Isso é a coisa nova que eu aprendi. Porque quando bate a luz, tu pode ver que quando não há sol, a piscina não brilha igual é para brilhar. Fica azul. Eu não fiz essa comparação ainda, mas a gente pode observar. Sim. Mas só é clara, ela permanece aquela capa porque tem luz. Existe porque luz. Tem luz. Então, e quando o sol bate na atmosfera, aí a gente vê aquele céu azul. Coisa aqui. Não é... Eu vou falar uma coisa. Engraçado, o céu podia ser qualquer outra cor. Só se não houvesse água. Exatamente. Olha só, é uma coisa muito doida que eu vou falar aqui, vou colocar meu nome em xeque aqui. Tu já parou para pensar como os planetas flutuam? Por que os planetas... O que faz os planetas flutuarem? As estrelas. Na verdade, o planeta, eu estudei um pouco sobre cinturão de Clark. Eu não sei se é isso. Que o cinturão de Clark, ele segura o satélite. E que o maior satélite natural que a gente tem é a Lua. Isso eu estou falando à luz da ciência, tá? Não estou falando... Mas tanto o Sol quanto a Lua, eles estão debaixo desse firmamento. Sim, e Deus firmou eles. Céu e Lua não estão acima desse firmamento aqui, não. Entende? O Senhor cria o firmamento, o céu, separa as águas de baixo das águas de cima. Águas de baixo é o mar Mediterrâneo. As águas de cima é esse céu aqui. É o mar de Apocalipse. É o mar que não vai existir mais. É o mar que não existe mais, porque é um mar escuro. Teu corpo é muito pesado. Eu duvido se você consegue, se a irmã Adriana consegue sustentar teu corpo nos braços. Não consegue. Consegue? Não. Mas se estiver dentro de uma piscina. Se você estiver dentro de uma piscina. Por quê? Porque ali a água tem água. Teu corpo leve. A água torna teu corpo leve. Entende? Então, o que mantém os planetas, entre aspas, é água mesmo. Tudo é água. Tudo é água. Que essa água aí é a água do abismo lá. Onde esse é o mar. Esse é o mar. Semana que a gente volta a falar sobre isso. Esse é o mar que não existirá mais. Esse mar não existirá mais. Por que não existirá mais? Porque esse mar, cara, ele faz separação. Inclusive, você me tocou num ponto aí que agora me fez lembrar lá em Apocalipse 13. Não sei se é 13 ou se é o 14. Quando o dragão começa a perseguir a mulher, tem uma parte ali que ele fala que parte do céu, as estrelas, o sol não vai mais dar o brilho. Então, é onde vem, eu acho que vem essa parte do abismo. Eu não sei se é no 13 que fala ou 12,
acho que é o 12. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para a gente concluir. Se que vai chegando aí, seja abençoado, o Senhor te abençoe. Peço que vocês estejam se inscrevendo no canal MP Podcast também no YouTube, me ensinando, me ajudando, perdão, a divulgar esse canal. E se inscreva lá, meu querido. Eu preciso que. A Fico vai me dar uma aula depois aqui, mas até então eu preciso de 100 inscritos para começar a gravar lives ao vivo, para que o programa seja transmitido ao vivo no YouTube. Tá bom? Que o Eterno abençoe a sua vida. Pastor, Fechou? não é o 13, não, desculpa. Mas tem uma parte aqui da parte do Apocalipse que ele fala que o céu, eu acho que é antes, fala que o céu, o sol perderá o brilho, a lua não dará mais seu... Aqui, ó, acho que eu achei aqui. Não, nesse não. Eu não lembro mais o capítulo que é. Mas é como se fosse a profecia lá de Joel, você sabe, né? Que o sol perderá seu brilho, que a lua perderá seu brilho, e eu acho que isso daqui está na trombeta, se eu não me engano, que fala que, eu acho que é isso mesmo. Ó, eu acho que é isso. Espera aí, desculpa mesmo, que eu quero encontrar para a gente concluir. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu encontro rápido aqui, pastor. Mas tu não sabe o que está escrito? Mais ou menos. Ele fala do sol, da lua. Aqui achei. O quarto anjo tocou a trombeta. 1/3 do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles escureceu completamente, e 1/3 do dia ficou sem luz, e 1/3 da noite. Né? Ele fala aqui nessa trombeta, que há de tocar, que é o julgamento de Deus na terra. Né? Então, aqui parte da lua, do sol, perderá seu brilho, mas tem uma outra parte, que, se eu não me engano, que eu li, que fala que é como que o céu saísse desenrolando. Não sei se você já leu essa parte em algum lugar. O céu, as estrelas, Né? eu acho que é o dragão, sim, que fala que persegue, que persegue a mulher, e a gente já conversou sobre isso também, né? Que ali é o Satanás perseguindo a Maria, né? Mas depois. Não é Maria, né? É É Israel, Israel, né? É. Ah, Mas nós podemos falar depois sobre isso, Patrick. A gente chega lá, porque é muita coisa não, mas a a ser gente fala falado. assim, e feliz aqui quem ficou com a gente até agora aqui. Eu quero agradecer vocês, porque já são 9h36 realmente. Né? O pastor está cansado, eu também estou. Mas a gente vai procurar agora falar um pouco mais, pastor. Eu acho que é interessante a gente falar que Jesus vai enxugar os olhos, né? Das pessoas. E o mesmo texto que ele fala em 6 aqui, que ele eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Acho que é um ponto interessante a gente falar na próxima, e falar sobre o mar, né? Sobre os céus, o que é a água. E fico muito feliz aqui de estar participando dessa live aí. Eu acho que espero que o pessoal possa entender, e quem vê também novamente possa entender um pouco o que a gente falou do Apocalipse 21, que a gente pode, o que foi traçado, né? O ponto é a gente chegar e mostrar, então, o que é esse novo céu e nova terra. Eu acho que o pessoal ficou bem esclarecido.
Estamos meio enferrujados, né, Patrícia? Não, mas a gente vai, a glória do Senhor vai derramar sobre nossa vida. Amém. E quando a gente vem com uns temas, é complicado. A gente quer deixar o Espírito Santo fluir, É muita porque coisa aqui é para muita você falar, explicação. né? A gente vai entrar numa live aí de adoração, de louvor, de oração. Eu acho que, né? E liberação de palavra profética aí para o povo. Acho que é interessante a gente fazer isso também. Eu quero finalizar declarando que uma nova terra é para novos seres humanos. Amém. O novo é sempre para novo. O Senhor ele não remenda. Bendito seja o santo nome dele. Não tem como Ele faz botar. tudo novo. Não tem como botar o vinho novo no odre velho. Não tem como. Jeremias diz que as misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã sobre aqueles que o temem. A expressão renovar na língua hebraica significa formar de novo. Toda manhã o Senhor me forma de novo. Toda manhã o Senhor te forma de novo, Patrícia. Toda manhã o Senhor nos forma. Você que está me vendo aí, Sabrina, que o Eterno te abençoe, minha irmã. Quero gravar um podcast contigo. Tem que marcar com você. Mandei na lata, no ar. Então, assim, você dorme um ser e acorda um outro. Por quê? Para você herdar aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida durante todo aquele dia, você tem que ser formado de novo. Para o novo, você que está em casa me vendo aí, que está querendo receber o novo do Senhor, seja renovado você também. Você precisa ser renovado também. Para receber o novo, você precisa ser renovado também. Novo céu e nova terra para novos seres. O primeiro céu e a primeira terra foram contaminados pelo homem. O segundo céu e a segunda terra foram purificados pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome dele. Essa é a nossa esperança, Patrícia. É verdade. Esse novo céu, essa nova terra, não haverá, como você leu aí, como você disse, não haverá maldade, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque todas essas coisas são passadas. E, pastor, a gente tem que Todas firmar a nossa vida na eternidade. Porque isso daqui, esse céu e essa terra aqui, está corrompido. Está cada dia mais atrofiado. Já viu um membro atrofiado? A terra está se atrofiando cada dia mais. De tanta corrupção, de tanta ganância de poder. E isso está fazendo que a humanidade ela está perecendo cada dia mais. Por ganância de poder e também matando inocentes. Então, o único jeito da gente almejar alguma coisa no futuro é almejando a salvação, é almejando a eternidade. É coisa que é eterno, não é passageiro. Amém. Nem nós somos eternos, porque a carne volta para o pó, mas a alma é eterna. Porque Deus criou para ser eterno, não é para ser destruído. Semana que vem a gente pode partir desse ponto aí. Amém. Pode partir desse ponto aí. Eu espero que o Senhor renova tuas forças também. Profetizo aí que a igreja cresça em nome de Jesus em 30, 60, 100 por 1. Que Deus derrame a graça dele sobre tua vida, teu ministério. Que ele possa prosperar ainda mais o que foi feito aí na tua vida. Que ele possa vir abrir as portas para o teu favor. Que a tua igreja seja conhecida. Que a tenda se alarga em nome de Jesus. Acorda. Deus vai dar corda e Deus vai te abençoar numa proporção que você nunca vai entender. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que tu receba uma unção de graça, a unção de cura, a unção de poder, a unção de transformação a cada dia mais na sua vida. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Ah, Senhor, eu fico aqui, Senhor, agraciado pelo teu poder, porque o Senhor é Deus maravilhoso.
Ah, meu Pai, guarda a vida do Marcelo, guarda a vida da igreja, meu Pai, daqueles que frequentam ali, meu Deus. Guarda a vida, Senhor, dos membros, meu Pai, que eles possam ser fiéis a Ti até o final, Senhor. Que eles possam combater o bom combate, meu Pai, guardar a fé deles, que eles possam espalhar as boas novas, Senhor, por Itaipava, por todo esse mundo, meu Pai. Oh, meu Deus, levanta missionários, levanta, Senhor, ali gente com unção, pessoas com unção, unge eles, Pai, com teu poder, Espírito Santo, que eles busquem cada dia mais o poder, cada dia mais os dons espirituais com zelo, meu Pai. Em nome de Jesus, que a igreja, meu Pai, seja receba um avivamento forte de arrependimento, que as pessoas que estão ao redor deles ali possam ser resgatadas para a nova criatura, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo, pastor, que a tua igreja será uma semente, já é uma semente, mas a semente vai frutificar. Ela já criou, ela já está criando o caule. Aleluia. Falta ela criar os galhos, dos galhos as folhas, e devagar o Senhor vai te abençoando. E dessas folhas vão gerar flores, e das flores vão gerar frutos. Aleluia. Amém? Eu creio nisso. Amém, querido. Eu creio na multiplicação da tua igreja de forma sobrenatural. 2023 está vindo aí. A gente não sabe os planos que o Senhor tem traçado ao nosso favor. Eu quero muito fazer parte disso. Aleluia. Quero fazer parte. Eu fico aqui. O Ministério USP fica no meu coração, ainda que não tenha uma sede aqui, né? Ainda, né? Ainda. Mas Ei! eu creio que Aleluia. Deus vai fazer a obra, vai fazer. Esse é o desejo. É o desejo também que eu tenho. Eu quero muito fazer a obra de Deus, mas Deus está me preparando para um ponto agora, para depois sim a gente usufruir disso. Eu creio que eu vou ser coluna de uma obra de Deus tão forte. E que todos aí sejam colunas de Deus, em nome de Jesus. Que Deus multiplica 30, 60, 100 por um na vida de cada um aí, do Marcos, do irmão Rodrigo, do Vinícius, do Júnior, e todos aí que estão contigo, as tuas irmãs, em nome de Jesus, que Deus capacite discernimento na vida deles. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Senhor, cara, que o Senhor multiplique o que você profetizou sobre a minha vida, sobre a vida de você. Irmã Adriana, amém. Glória a Deus. Isso foi Deus agora. Você sabe que você faz parte, né? Lembra que eu falei de José? Lembra que eu falei que José foi levado para uma terra estranha para levar outros para aquela terra? Então, você sabe que você faz parte desse ministério. Eu sei disso. Amém. Né? Eu quero fazer. Levado, você foi por aí. Você é uma semente para as nações aí. Você é uma semente para as nações. Você é uma indústria aí. Eu sei do que eu estou falando. Eu sinto no meu espírito isso. Glória a Deus. A semente ela foi lançada na terra. Já foi lançada. Como foi lançada aqui, ela foi lançada aí. Como você falou, só temos que esperar o tempo para germinar. E vai germinar. E vai germinar. E com poder e glória. Poder e glória. Em nome de Jesus, todos vocês que estão aí também nessa live aqui, se inscrevam no canal MP Podcast, me ajuda a divulgar esse canal também. Ajudo sim, me manda o link. Amém. Ah, tá. Eu mando. Me manda o link lá que eu vou divulgar aqui no meu Facebook. Aleluia. Tá? Eu não estou mexendo. Esperamos no céu na terra. Eu não estou mexendo muito, não. Facebook, essas coisas, né? Tô vendo mais YouTube. E sabe, né? As coisas, atualidades aí. Pra gente ver que Deus está fazendo uma obra muito grande no nosso Congresso e no nosso Judiciário. Então, amém. Que Deus possa abençoar essa nação fortemente. E isso temos que orar, tá, gente? Temos que orar porque a nação precisa e o povo que está nas ruas também precisa das nossas orações. Independente do que vai acontecer. Tá? Fica com Deus aí,
pastor, me manda lá o link, tá? Amém. Fica na graça Amém. da paz do Senhor Jesus. Um beijo da irmã Adriana aí. Vai deixar. Manda um beijo. Ela tá ali na sala, eu tô no quarto aqui. Amém. Um abraço, gente. Fica na paz do Senhor Jesus. Esperamos novo céu e nova terra, irmão. Sua fé esteja nisso, porque a minha fé está nisso. Né? O Senhor fará tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Compartilhe esse vídeo se for edificante para a sua vida. Que você tenha um ótimo final de noite e um próximo dia abençoado também, em nome de Jesus.